Olá, pessoal. Então, vamos retomar a nossa aula, agora a segunda parte. Vou falar sobre América do Sul, também comentar em relação aos Estados Unidos, que na verdade está tudo intrínseco. Basicamente, é mostrar para vocês o quanto os Estados Unidos acaba influenciando a América Latina, mas a gente acabou ficando mais restrito em relação à América do Sul, até porque, pensando na sua prova, é muito mais a relação do Brasil com os outros países que estão na América do Sul. É importante reforçar também o seguinte, que na nossa primeira parte da aula, o conteúdo ele acabou sendo mais voltado para o quê? Para a SpaceX. Agora, essa parte que vai ser sobre a América, mais especificamente sobre a América do Sul, aí sim, uma abordagem que tanto cabe para o Colégio Naval, assim como para a ESA também. E para a SpaceX também, uma vez que a SpaceX é tanto a geografia geral como a geografia do Brasil. Então, vamos lá. Dando início aí à nossa segunda parte, América do Sul, Estados Unidos. Primeiro, então, começar a comentar um pouco sobre a América. Na realidade, a política dos Estados Unidos, né? Seria a melhor maneira de intitular. 1823, a doutrina Monroe. O que foi essa doutrina Monroe? Que foi implantada nos Estados Unidos. Ela dizia o seguinte: a América para os americanos. Ponto. E o que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que não vão aceitar mais as influências oriundas da Europa. Até porque o continente europeu influenciou sobremaneira o continente americano. A essa aula, quando nós pensamos em relação aos espanhóis, os portugueses, até mesmo os franceses, os britânicos, exatamente. Então, essa política era justamente nesse sentido, a América para os americanos. A partir de agora, a gente não vai aceitar qualquer tipo de influência proveniente da Europa. E é importante analisar o que? O contexto. 1823 era um momento do qual a primeira revolução industrial já tinha acontecido. Nesse momento, os Estados Unidos já começava a se industrializar, claro que não tanto quanto o Reino Unido, mas já começava a ter uma certa presença nessa condição industrial que eu estou comentando com vocês. Enfim, então tudo isso contribuiu para fazer com que ganhasse certa autonomia desse ponto de vista econômico e começasse com esse discurso. E também serviu o quê? Para poder começar a influenciar os outros países que estão localizados na América Latina. Até porque quando a gente começa a pensar na característica dos países latino-americanos, não dá para negar o quanto eles acabam sendo uma cópia, de certa forma, dos Estados Unidos. Você está brincando, só não. É só a gente parar para raciocinar um pouco o quanto a vestimenta, a música, a alimentação, os costumes, quanto isso acaba sendo o quê? Uma cópia, na realidade, comparando com os Estados Unidos. Então, essa condição cultural que acabou sendo implantada, isso ficou o quê? Muito nítido na nossa sociedade. Não só pensando no Brasil, mas pensando em qualquer outro país da América Latina na realidade. E quando a gente fala em América Latina, é importante lembrar que é uma divisão que vai desde do México até o extremo sul da América do Sul, que envolve a Argentina, bem como envolve o Chile, e a América anglo-saxônica, que no caso envolve apenas o Canadá e os Estados Unidos. Continuando. Depois, além da doutrina Monroe, também assim chamada política do Big Stick. O que vem a ser isso, Saulo? Bem, Big Stick diz respeito a um grande porrete. E esse grande porrete remete ao quê? Ao fato de, se for necessário utilizar a força para fazer com que seja influenciado, explorado os outros países, isso vai ser utilizado. Ah, então essa política do Big Porrete, Saulo, do grande porrete, via justamente a esse encontro, fazer com que era necessário até utilizar a força, conforme eu disse a vocês. Houve uma influência, e ainda existe uma influência muito grande dos Estados Unidos, comparando com os outros países da América Latina. E até mesmo se fosse necessário utilizar a força para fazer com que essa influência existisse, isso iria ser feito. Depois, falamos também sobre o chamado Plano Condor em 1975. O que foi, Saulo, esse chamado Plano Condor? Bom, vamos entender um pouco melhor. Esse Plano Condor diz respeito ao seguinte: considerando que os Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, era o país expoente no que diz respeito à condição do capitalismo, no que diz respeito à democracia, era a grande referência em relação a isso, os Estados Unidos queriam o quê? Manter a democracia, bem como o sistema capitalista no restante da América Latina.
Até porque Estados Unidos se aproveita muito disso. Ah, é, Saulo, as trocas comerciais, eles acabam vendendo um produto para a gente com alto valor agregado, a gente repassa os produtos com baixo valor agregado. Exatamente isso acontece há muito tempo. Enfim, então, considerando esse fato que Estados Unidos queria preservar, começou esse chamado Plano Condor. E esse Plano Condor era justamente para evitar a influência socialista em diversos países da América Latina. Não é à toa que diversos países acabaram tendo que os regimes militares, como na Bolívia, como no Brasil, como na Argentina, como no Chile, como no Uruguai. Então, realmente foi uma estratégia. E com esses planos militares, realmente os militares refutavam ao máximo ao que a influência do socialismo no nosso país, o que fez com que tivesse uma manobra de proteção. Então, esse é chamado Plano Condor. Não era o fato de fazer com que tivesse essa ascensão no poder político por parte dos militares, mas é mais do que isso. É fazer com que, além de eles estarem no poder, também poder evitar o que? O avanço dessa influência socialista que eu estou comentando com vocês. Ah, Saulo, então isso foi pensado? Realmente, isso foi pensado. Então, quando a gente começa a ver na ascensão dos regimes militares em diversos países da América Latina, especialmente na América do Sul, fica bastante claro o quanto teve que o intermédio dos Estados Unidos para isso acontecer. Depois, agora comentando um pouco em relação à Venezuela, que está aí considerando esse contexto geopolítico que eu estou falando para vocês. Bem, o que a gente considera? Em 1998, Hugo Chávez chega ao poder como presidente. E ele ficou muito tempo no poder, diga-se de passagem, até porque Hugo Chávez ele faleceu só em 2013, então foi uma quantidade muito considerável. Quando teve a ascensão do Hugo Chávez no poder, ele fez um discurso dizendo que ele iria implantar o chamado socialismo do século XXI. Colocou com essas palavras. E o que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer que ele iria fazer com que a economia fosse voltada para os venezuelanos. Então, daí vem esse caráter aí de socialismo do século XXI. Num primeiro momento, realmente pensando nas petrolíferas, conseguiu reverter isso para a população? Em parte sim, em parte não. Então você faz com que uma você não, estou falando do Hugo Chávez, ele acaba fazendo com que uma parte da população acabe aproveitando desse capital, mas uma parte acaba o que não aproveitando. Ah, então numa dessas existe aquele que aproveita, aquele que não aproveita, e isso pode fazer com que essa desigualdade social comece a aumentar. Tanto é que muitos eram contra.
Até porque foi um período do qual o Chile conseguiu ter um certo desenvolvimento econômico, um desenvolvimento econômico mais expressivo. Então, acabam colocando isso, sendo ele o líder, como o responsável. Mas, quando isso acontece, a gente precisa analisar o contexto, que é global, não é só pensar no Chile. Ah, é porque teve aquele crescimento, foi por conta do presidente, por exemplo? Não necessariamente. Pode ser que as circunstâncias internacionais favoreceram o Chile e o Chile fez com que tivesse uma ascensão econômica maior. Então, isso que é necessário. E precisa tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente escuta algum presidente, por exemplo, que fez alguma manobra que ele foi o 100% responsável por aquilo. Será que ele não tinha uma equipe de apoio para fazer com que tomasse uma decisão melhor? Qual que era o contexto internacional que estava envolvido o país? Enfim, são várias hipóteses. Depois, nova Constituição. Esse é um ponto que acaba lutando bastante quando a gente começa a analisar o Chile. Por quê? Bem, começou com o quê? Um estopim de fazer com que a passagem de metrô tivesse o seu preço elevado. Isso começou a criar uma revolta pela população. Mas não era só por conta do preço da passagem do metrô. Quando a gente começa a analisar outros pontos, também começou a ficar deficitário, como o sistema de saúde, por exemplo, não ficar o quê? Mais disponível em relação à população, tinha que ser da iniciativa privada. Quando a gente pensa nessa questão educacional, quando nós pensamos em relação à previdência, ser 100% o quê? Privada, não pública. Então, isso começou a gerar certa revolta pela população e que foram até as ruas protestar. Tanto é que, diante disso, começou a perceber que a desigualdade social no Chile ela começou a aumentar, algo que a população não quer. A população quer ainda manter o fato de o Chile ter um IDH muito elevado, por exemplo, o que está muito acima do Brasil, ou ainda até acima da Argentina, do Uruguai, sendo o país que possui o melhor IDH, comparando os países que estão localizados na América do Sul. Então, diante disso, começou todo um protesto para fazer com que tivesse essa nova Constituição. Tanto é que a Constituição chilena ela é muito baseada naquilo que foi implantado pelo governo de Pinochet. E eles perceberam que está na hora de mudar, porque aquela época foi um contexto, os regimes militares em diferentes partes do mundo era um contexto baseado na Guerra Fria e assim por diante. Agora o contexto é diferente. Então, realmente precisa ter uma outra Constituição para a gente poder ver o que é necessário ajustar, seja pensando na saúde, na educação ou até mesmo em relação à Previdência. E isso está para acontecer e a população também exige que essa nova Constituição ela não seja feita por aqueles que estão na base política, mas também que tem uma participação que é popular, até porque é importante, é justamente a população que precisa saber, e é ela que sabe quais são os interesses, que não é muito difícil, né, pessoal? Se a gente pensar a saúde, a educação, é isso que todo mundo realmente quer, emprego e assim por diante. Enfim, então, agora, pessoal, eu encerro com vocês essa nossa segunda parte da aula, que eu fiz essas considerações, apontando a influência dos Estados Unidos, pensando aí na América do Sul, principalmente.